Vou mostrar para você como colocar fotos no Docery. Então, abrindo o Docery pelo iPad, vou abrir um projeto, uma tela que eu preparei e vou colocar uma foto. Bem, para isto, agora vou em fotos. Vamos colocar aqui uma foto da apostila. Isso aqui é uma foto da página da apostila. Vou editar e vou escolher aqui uma foto a ser posta. O problema número 1. Vou formatá-la para que ela não fique muito grande. O essencial para colocar no iPad. Está aqui. Dou um OK. Saio das fotos, volto para o iPad na página, diminuo a página para que eu possa melhor posicionar a foto, clico no ícone fotos, inserir fotos da livraria e nós temos aqui, clico na foto a ser posta, minimizo e coloco. Posiciono de modo adequado, 2 dedos. Tá aqui. Tá feito. Então a foto foi posta. Baixo o cursor para colocar o temporizador. Coloco um temporizador. O que é que significa isso? Que a hora que eu abro ele vai correr até aqui. Vou escrever solução. Vamos lá. Puxo esta aletinha para proteger, para não riscar a tela com o meu punho. Então, vamos à solução. Solução. A caneta está grossa. Veja que ela está com o número 2 de espessura. Eu não gosto muito, eu coloco o número 1. Posiciono a caneta. Não quero o vermelho, vou escrever em preto. Clico na paleta de cores. Clico em qualquer local da tela. Vou apagar o solução, apago solução desta forma e vou reescrever solução em vermelho. Mudei para vermelho, solução, note que ficou mais fino. Coloco um temporizador para que ele pare aqui e eu comece o problema. Mudo a caneta para cor preta. E agora inicio a solução, como se eu estivesse gravando um vídeo, né? A soma das soluções é na equação tal, maior que zero, onde x pertence... Vou fazer uma pequena observação aqui. Não quero usar preto, vou usar verde. Mudei para verde. E vou colocar uma nota. Note que... Vou chamar a função de cima de f... de baixo de G, uma flechinha, então eu tenho F dividido por G, estou imaginando como será a locução da minha aula, vou colocar um temporizador, estou usando a técnica, colocar temporizador à medida em que a aula acontece, então note que F será dividido por G, isto acontecerá quando, vamos colocar azul, então, errei, não quero esse implica, vou apagar o implica, volto novamente no verde. Então eu quero que F dividido por G seja algo positivo. Agora sim, ponho o temporizador, volto para a caneta, coloco azul. Então eu tenho que positivo, quando é que será? Quando eu tenho um mais dividido por um mais. Coloco um temporizador. Agora eu vou colocar vermelho. Por quê? Porque eu posso ter positivo gerado por uma divisão de sinais negativos e negativos. Então está aqui, ó, à medida que eu vou fazendo a minha aula, eu vou colocando o temporizador. A letra está uma porcaria por conta da posição do iPad que eu estou usando para gravação.
Normalmente eu não a uso nesta posição, mas é a única que é possível por conta da traquitana que eu fiz para gravar a aula. Coloquei o temporizador. Aí eu vou destacar que isto é um estudo do sinal. Mudo de cor a caneta, vou colocar uma cor chamativa, vou aumentar a espessura para 2, note que está 2 pontos ou 2 pixels, e aqui eu vou destacar que eu quero que ele note que eu tenho que fazer o estudo do sinal das funções. Então ele tem que notar que vai fazer o estudo do sinal. Coloco outro temporizador, mudo a cor da caneta para preta, e agora eu vou destacar o estudo de cada uma das funções. Então, eixo X em preto, está muito grosso, apago, vou para 1, vou usar para o eixo X a ferramenta linha, coloco aqui, está muito grosso em 3, vou baixar para 2, e aqui eu vou colocar o eixo X para o estudo da primeira função. Aqui. Coloco um temporizador, agora vou colocar aqui uma cor azul. Agora vou deixar mais grosso porque eu vou desenhar a reta. Então note que a primeira função é menos x mais 3. Dos estudos que desenvolvemos, significa que a inclinação dela é maior que 90. Então a minha reta tem esta inclinação. Vou usar a ferramenta linha ao invés de mão livre. E eu quero azul. E eu quero que ela tenha 3 pixels. Vou deixar 4 pixels para destacar a reta. Então está aqui. Melhor, como ela é negativa, eu vou deixá-la vermelha. Novamente na ferramenta linha, vermelha. Pronto. Então esta é a inclinação da minha reta, da minha primeira função. Coloco um temporizador novamente. Vou destacar o ângulo positivo. Desculpe, negativo, maior que 90. Então, vou usar essa cor maravilha. Vou usar espessura 1. Coloco aqui. Então, destaco que esse ângulo é maior que 90 graus. Outro temporizador. Agora vou destacar o estudo do sinal. Espessura 2, azul. Azul mais claro. Então aqui as minhas imagens serão todas positivas. Vermelho agora para indicar as imagens negativas, também com espessura 2. Imagens negativas. Vou destacar o espaço, vou usar a ferramenta pincel. Ferramenta pincel. Vou mexer na cor aqui, deixar um verde mais escuro, mais claro. Aqui tá bom. Então, aqui eu tenho as imagens positivas, aqui eu tenho as imagens negativas, usando o pincel. Coloco o temporizador. Agora eu vou fazer a segunda função. Novamente volto para a ferramenta linha, preto, 3 pixels, foi o que eu fiz na primeira. Coloco aqui o eixo X para a segunda função, um temporizador. A segunda função é 2x menos 1, ângulo menor que 90. Portanto, vou pô-la azul. 2 pixels na linha, azul. 3 pixels, melhor dizendo. Então, aqui vai a segunda função. Até aqui. Vou destacar o ângulo, mão livre, maravilha, 2 pontos. Aqui eu tenho o ângulo. Por que o ângulo? Não, muito grosso. Apago, deixar 1. Volto, 1. Então o ângulo aqui é menor que 90. Por quê? Porque o A é positivo. Posso até destacar isto. O A é positivo. Apago, o A é positivo. Ponho um temporizador. Agora vou destacar o estudo dos sinais. Azul, mais grosso, 2 pixels. Então, para cá, eu tenho as minhas imagens positivas. Vou usar o pincel, vou usar outra cor. Arrasto aqui, deixar amarelinho. Mais claro, está aqui.
Então, aqui as imagens serão todas positivas. Põe um temporizador. Agora eu vou destacar as imagens negativas. Vermelho. Aqui as imagens serão negativas. Uso a pincel, destacando os valores de domínio para que as imagens são negativas. Note que ficou, coloco o temporizador, note que ficou mais e menos meio que apagado. Tem importância. Vou lá e azul, coloco aqui mais para destacar, coloco aqui mais para destacar. Vermelho, coloco aqui menos para destacar e aqui menos para destacar. Então eu tenho o estudo do sinal, temporizador. Agora eu faço as raízes, deveria tê-las feito antes, mas não tem problema. Então a primeira eu sei que a raiz será menos x mais 3 igual a 0, passo para lá, a raiz é 3. Apaguei, não gostei da escrita, é difícil de escrever por conta da posição do iPad. 3. A segunda, passo 1, levo o x, é meio. Então eu tenho as raízes 3 e meio. Temporizador. Vou colocar as retas para fazer a análise do sinal. Coloco mais à esquerda. Coloco a reta para a primeira função, a reta para a segunda função e a reta para o resultado. Temporizador. Aqui eu vou indicar que eu farei a primeira função. Então, aqui vai ser a minha função f. Eu tenho que marcar 3,5. Portanto, aqui será o 3. Né? E o meio será por aqui. Meio. Temporizador. Agora eu vou destacar os sinais. Então, uma retinha. Vou fazer uma reta, um verde bem claro e com espessura 1, uma reta suave. Aqui não deu muito certo, apago, vou fazer em preto mesmo. Aqui, coloco a reta, Quero que ela seja pontilhada. Temporizador, borracha, diminuo a espessura e faço tracejada, olha lá. Então, tá aqui. Aqui apaga. Pronto. Temporizador novamente. Agora vou marcar as raízes, destacá-las. Então, aqui eu tenho a raiz 3, aqui eu tenho a raiz meio. Agora vamos destacar os sinais. Positivo. Temporizador. Note que à esquerda de 3 as imagens são positivas. Então aqui é positivo e aqui é positivo na função f. Temporizador. E à direita de 3 é negativo. Temporizador. Agora fazendo a de baixo. Negativo. À esquerda de meio, então aqui é negativo. Temporizador para que eu possa explicar. E as demais positivas. Então, aqui positivo, aqui positivo. Temporizador para eu explicar. Agora vou fazer a regra de sinais. Engrosso para dar a resposta do sinal e vou pô-los essa cor estranha aqui. Pronto. Então, agora eu faço a jogada. Mais vezes dividido por menos dá menos, mais dividido por mais, dá mais, menos dividido por mais, dá menos. O que eu quero? Temporizador. Eu quero que ela seja maior que 0, portanto, eu quero que ela seja positiva. Temporizador, para que eu possa explicar. Vou lá, retinha, cor de abóbora. Onde é que as imagens serão positivas? E não pode ser 0, né? Então aqui é aberto e todos estes valores de x serão resposta. Então aqui está a solução. Temporizador, caneta preta e dou a resposta. Espaçamento 2, espessura 2, melhor dizendo. Portanto, a solução vai ser o quê? Todo x pertencente a R, tal que o x seja menor do que 3, maior do que 2.
desculpe, tá errado, 2, é meio, fechou. Então esta é a solução. Coloco aqui no pincel, vermelho para destacar, e tá aqui, destaque. Pegou em cima do 2, tá errado, apago, faço de novo, temporizador. Então esta é a solução desta questão que foi posta aqui. Quero criar mais uma tela. Tem uma tela de 1. Vou criar mais uma. Ponho um temporizador, clico neste ícone. Mais, apareceu uma nova tela. Vou colocar uma nova questão. Foto. Vamos ver aqui. Naquela mesma... Opa, desculpe. Volta. Criei a página. Volto no Fotos. Clico no Fotos. A questão que eu tinha formatado, vou editá-la novamente, vou reverter a original, ela reverteu a original, vou editar, agora vou cortar aqui e vou colocar a questão 2. Questão 2, tá aqui. Chegou na formatação ideal, dou um OK, fecho, abro o Docery, já tenho a página, fotografia, de inserção de fotografia, chamo a livraria e aqui tem a minha questão. 2 dedos, diminuo e arrasto da posição que eu quero. Posso pô-la inclinada, posso pô-la maior, menor, onde eu quiser. 2 dedos faz isto. Olha lá, pronto. Então aqui tá, coloco um temporizador e solução, né? Vou colocar a solução para poder iniciar a questão. Então é dessa forma que eu coloco as fotos e faço a solução. Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, pergunte. Estou aqui para te ajudar. Grande abraço, companheiro.